Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para estudarmos aqui a palavra de Deus, a fim de que possamos saber o que Deus espera de nós para esse dia. Se nos concentrarmos na vontade de Deus, aplicando a nossa vida a cumpri-la, aí nós estamos seguros e a caminho da nossa própria felicidade. Obrigado porque você está aí comigo e porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Faça isso, porque nós dois iremos pregar o Evangelho dessa maneira, tá bom? Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, a família Lição Fácil. Vamos ao tema de hoje, redimidos para a fraternidade. O capítulo 2 de Efésios Paulo aqui demonstra a dura realidade do ser humano sem Cristo. Claro que ele estava escrevendo aqui para uma igreja composta tanto de judeus como de gentios. Os judeus olhavam com desconfiança para os gentios da mesma forma para com os judeus. Especialmente os judeus que tinham nos gentios o fator de contaminação da sua fé, da pureza da sua fé. Por isso, no templo judaico, eles haviam reservado um local separado para os gentios, longe da adoração dos judeus. No capítulo 2, Paulo relembra a grande realidade da separação dos gentios em relação ao plano da salvação. Veja só o que ele diz no capítulo 2, o versículo em diante diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, é claro que essa morte aqui dos gentios não tem a ver com o fato de eles não serem originários da nação judaica. Não. O que faz com que eles estivessem mortos é exatamente o fato de estarem em delitos e em pecados. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Capítulo 6, versículo 23. Não se esqueça disso. Então, entregues ao pecado, entregues aos delitos, esses homens e mulheres estavam mortos, ok? Separados. Ele diz lá, o versículo seguinte, ó: entre os quais também andamos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de Deus e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele aqui está colocando a humanidade como um todo. Certamente a carta de Efésios ela é atemporal. Ele não se preocupa somente com os problemas locais dos Efésios, mas ele escreve do ponto de vista de um pastor preocupado com todas as igrejas em todos os tempos. Nós, de fato, éramos assim, entregues aos delitos e aos pecados, estávamos mortos, separados da comunidade de Israel. Agora, o verso central do capítulo 2 nos diz, verso 4, nos diz assim, ó: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que coisa interessante. Agora ele nos mostra a realidade de que a cruz tem a dimensão vertical, ou seja, ele nos une com o Deus ofendido pelos nossos pecados. Quando ele faz essa ponte através do seu sangue, quando ele toma nosso lugar, ou seja, ele paga a dívida que a humanidade era incapaz de pagar e aí liga a humanidade com o Deus eterno. Que coisa extraordinária, né? Então ele faz essa ponte. Agora, se no capítulo 2, de 1 a 10, ele demonstra essa ligação do ser humano para com Deus, a dimensão vertical do plano da redenção, no versículo 11 em diante, ele demonstra a dimensão horizontal. Se nós somos ligados a Cristo, vivendo em unidade com Ele, no versos 11 em diante, nós também somos convidados a viver em paz e unidade uns com os outros. Veja o verso 12 que nos diz assim, ó: Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aí o verso 14: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então nós percebemos aqui essa dimensão
que faz com que os cristãos vivam em unidade uns com os outros. Não há aqui melhor e nem pior, não há aqui pessoas mais santas e menos santas. A verdade é que todos nós somos pecadores e, consequentemente, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E por isso, por causa do pecado que há em nós e o que Ele fez para nos resolver o problema do pecado, somos todos unidos dentro desse redil maravilhoso do nosso Supremo Pastor. Estamos dentro da mesma igreja, debaixo do mesmo teto, tendo a consciência de que todos nós somos salvos somente pela graça de Cristo. Inclusive, ele demonstra aí o uso inadequado que os judeus faziam, inclusive, da lei de Deus. A lei de Deus, que é tão boa para nós, para o ser humano, foi usada de maneira inadequada para ampliar aqui a separação entre judeus e gentios. Aí ele vai falar no verso 15 que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, agora estabeleceu por completo a paz. Agora, o que é interessante, e terminando aqui a nossa meditação, é que o Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, que perfaz o centro da exortação de Paulo, não somente à igreja de Éfeso, mas de todas as igrejas espalhadas pelo mundo de todos os tempos, é que ali nós encontramos o cerne, a essência do Evangelho. Pela graça sois salvos. Martinho Lutero, quando se deparou com esse texto, ele encontrou o refrigério da sua alma culpada. O Martinho Lutero, ele tinha por costume, para tentar aliviar a culpa do seu pecado, flagelar o seu próprio corpo, se bater com chicotes, subir as escadarias da igreja de joelhos até que os joelhos pudessem sangrar. Ele achava que isso amortizava de alguma maneira a sua consciência pecaminosa e culpada. No entanto, quanto mais assim ele procedia, menos alívio ele sentia, até o momento de se deparar com Efésios 2, verso 8, que nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Olha que extraordinária visão, que extraordinária leitura da realidade do plano da salvação que o apóstolo Paulo nos confere. Somos salvos, amigos e amigas, pela graça somente. Não é pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. Isso não vem de mim e nem de você. Isso vem somente de Deus. Portanto, salvação vem somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente para a glória de Deus. Somente assim. E a lição termina dizendo que Wesley, 18 dias depois da sua conversão, em 1738, lá em Londres, ele declara a sua conversão e publica o seu manifesto, Publica o seu manifesto de um novo movimento, e a mensagem base desse manifesto é Efésios 2, versículo 8 a 10, que nos diz exatamente sobre essa nossa realidade da salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Se alegre, porque a salvação está lhe sendo oferecida como um presente. A fé é a mão que apodera-se desse presente. Coloque-a no coração. Haja e viva de acordo com essa nova revelação. Você vai viver mais leve, a despeito dos seus erros, a despeito dos seus pecados. A graça, a perdão, abundantes sendo oferecidos para cada um de nós. Isso não quer dizer que viveremos conscientemente na prática do pecado, porque Ele nos diz que somos feituras de Deus para as boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para que nelas andássemos. Então, salvos pela graça, transformados por ela, para viver de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. Quando nós vivemos a vontade de Deus, abandonamos aquilo que antes degradava a nossa mente e a nossa relação com Ele, e agora vivemos centralizados na sua vontade. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje,
E eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa linda mensagem de esperança a nós pecadores. A graça do Senhor ainda está a operar em nosso coração e aceitamos essa graça. Nos salve por ela, Senhor, pois aceitamos a Cristo como nosso Senhor. Em nome dele que pedimos. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.